começar com a conceituação de satanismo, né? Recentemente, assim, há alguns anos, começaram com a discussão sobre a questão da prática homossexual. Vocês devem ter ouvido a discussão. Assim, você não pode falar homossexualismo porque o sufixoísmo é doença. Eu sempre discuti isso. Falei, cara, como que sufixoísmo é doença? É um reducionismo ridículo. A própria palavra reducionismo, isso não é uma doença. Cristianismo não é doença, marxismo não é doença. Não, o sufixo ismo, ele se aplica à doença, mas também se aplica a filosofias, a ideologias. Quando eu falo satanismo, eu não estou falando da doença, estou falando de quê? A gente está falando de uma forma de crer que ela é 100% oposta a tudo o que o cristianismo propõe e a Bíblia propõe. Então, é uma rejeição consciente e factível do cristianismo, né? Eles têm a Bíblia deles, têm as suas igrejas, as suas formas de realizar as suas crenças lá. Concorda, Mário? Totalmente, inclusive a Bíblia fala que Satanás, porque essa personagem é bíblica, e a Bíblia fala que ele é o pai da mentira. Então eu acredito que esse sistema que se opõe a tudo que é Bíblia, eu posso dizer também que se opõe a tudo que é a verdade, porque Cristo é a verdade, é o sistema da mentira. Isso. Eu gosto muito de uma história que eu ouvi de duas meninas que foram tomar banho no rio. Aí as duas estavam tomando banho, uma saiu primeiro e vestiu a roupa da que estava no rio ainda. Aí a segunda, quando ela saiu do rio, ela teve de vestir a roupa da outra, porque a roupa dela, a primeira saiu com a roupa dela. Essas duas meninas, o nome das duas, uma chama Mentira e a outra Verdade. A mentira saiu primeiro e vestiu a roupa da verdade e está andando por aí. Então, eu creio que satanismo é a mentira, muitas vezes com roupa de verdade. Porque satanismo é uma ideologia que pode ser religiosa, mas também é filosófica, também é uma ideologia até intelectual, de Nietzsche, que se opõe a tudo que seja Deus, Quando você fala a tudo que seja verdade. A gente até conversou outro dia no Mente Aberta, né, Luiz, sobre o novo ateísmo, né? Então, essa negação, você mencionou Nietzsche aí, a negação da existência de Deus, isso aí, então permeia um pouco o satanismo filosófico. O apóstolo Paulo diz aos Tessalonicenses, no tempo dele, ele fala assim, o mistério da iniquidade já opera. Então, e se levanta contra tudo que é culto a Deus, né? Então, quando a gente fala essas coisas, a gente não pode, por exemplo, se pegar a vida de Nietzsche, ele morreu praticamente louco. Verdade. Não é? Então, assim, foi um grande filósofo, um grande pensador, mas simplesmente decretou a morte de Deus. E ele mesmo dizia assim, já que decretamos a morte de Deus, o que não sobrou? Então, nós temos que criar um outro. Então, a fala do pastor é importante porque o diabo não quer uma sociedade ateia. Ele quer uma sociedade religiosa para que ele possa se infiltrar com a falsa religião, uma crença distorcida da verdade. Então, ele não quer um ateísmo assim, geral. Ele quer que o povo creia em coisas erradas. Então, o satanismo, por exemplo, no ano de 66 do século passado, Anthony Lavelle, ele fundou a igreja de Satanás, né? E ele encenou o diabo naquele filme Bebê de Rosemary. Então, ele foi o ator? Foi o ator que fez o diabo no filme. Então, assim, ele disse o seguinte, a era de peixes terminou, agora é a era de aquários. Eu lembro da década de 60, em 1960, Verdade. tinha muito esse movimento. O filme Hair e tal, né? assim por diante. Então, isso é importante para a gente, por quê? Porque já existe há quase 50 anos esse negócio e cresce. Agora, satanismo não é só ligado a uma igreja de Satanás. As filosofias que estão por trás disso, astrologia, não é? Leitura de mente, percepção sensorial, esse negócio todo envolve
e abarca isso. Eu queria que a gente fosse para a primeira pergunta. Antes, deixa eu ler aqui a participação do nosso querido Rosinaldo. Rosinaldo, que é do Rio de Janeiro, sempre manda mensagem. Obrigado, Rosinaldo. Ele nos parabeniza pelo programa e diz que gostaria de ver o pastor dele aqui no programa. O nome do pastor dele é Marco Cavaleiros, da Igreja Batista Missionária, lá do Rio de Janeiro. Recebeu o pastor Marcos aqui no bate-papo para a gente conversar um pouquinho sobre vários assuntos. Na religião, que, tá vendo? Tem até um tridente ali, né? Um ser pegando fogo ali. É até a visão clássica, né, do diabo, é isso mesmo, né? Do Satanás, é o tridente, aquelas coisas. Vocês consideram que pode ser uma religião? Se a gente olhar a palavra religare no latim, religião é ligar o homem a Deus. E se satanismo é o contrário, é negar Deus, então, etimologicamente, não. Mas os opostos se atraem. Tudo que é radical costuma ser igual. Então, a antirreligião talvez é uma das religiões mais fortes que existe. A antirreligião. A fé do ateu talvez é mais forte do que a nossa fé. Porque crer que Deus não existe é mais difícil racionalmente do que acreditar que ele existe. Então, se a gente falar etimologicamente, pode ser que satanismo não é religião, porque não é religar, ele não está religando o homem com Deus. Mas se nós pensarmos que Satanás é um Deus, com D minúsculo, igual todos os deuses das mitologias, mitologia egípcia, mitologia grega, o que não falta são deuses. Na grega, na mitologia grega tinha, Hades, né? Hades, né? Que é o nome dado o Deus do submundo. É uma religião, eu acredito que eu estou pensando nisso agora, a gente pode falar que é uma religião mitológica, onde Satanás é o Deus principal. Agora, a gente tem que levar em consideração dois aspectos importantes. Quando a gente fala de religião, o outro lado, fora a etimologia, são as práticas, quase que litúrgicas, que eles oferecem para os seus adeptos. Verdade. Né? E quando falamos que Satanás é um ser mitológico, nós temos que lembrar o seguinte, não é um ser mitológico como a mitologia grega, porque a Bíblia afirma a sua existência, a sua realidade, não é? Por exemplo, quando a gente percebe a sociedade e o extremo mal que está nela, ninguém vai dizer assim, isso é porque a renda está mal distribuída, a cultura está errada, não sei o quê. Tem alguma coisa equivocada nesse sistema. Quando, por exemplo, o João Dória em São Paulo tenta limpar a Cracolândia, você vê... Gente, são cenas abomináveis, não dele tentar resolver, mas dos milhares e milhares de pessoas numa subvida escravizados, não é? Hoje você diz que a pessoa viciada, ela é doente. Eu acho estranho como é que, para ser doente, eu preciso ir em direção à doença e injetá-la em mim. Se eu pego, por exemplo, uma AIDS porque eu fiz uma transfusão de sangue, é um acidente. Verdade. Não é? Mas se eu pego drogas e injeto, que doença que é essa? Agora, você estava comentando sobre esse aspecto aí, Luiz, dessa sociedade. Efetivamente, por exemplo, quem trabalha com a política entende que se mudar a política, vai mudar a sociedade. Né? Mas a Bíblia afirma, então eu vou pegar duas citações do Novo Testamento. Primeiro é que o mundo jaz no maligno. Então fala que esse mundo está entregue ao maligno. E que outro texto fala que Satanás é o príncipe desse mundo. A Bíblia deixa claro então que, salvo engano, que essa sociedade ela está sob o comando de Satanás. E a igreja parece que ela é contra a cultura, é isso ou não? Isso, certíssimo. Não vou dizer que está sob o comando, está sob a influência desse sistema perverso, não é? É o descomando. E o que acontece? Diz o apóstolo Paulo lá aos Coríntios que o príncipe deste mundo cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a glória de Cristo. Há uma atuação no mal, principalmente para negar a verdade da palavra de Deus e de Jesus Cristo. Hoje, nós não temos uma sociedade ateia. Ela é anticristo. Todo mundo fala de Deus, mas que Deus é esse, ninguém sabe. Então, Deus não é rejeitado. Cristo é rejeitado, porque ele pede exclusivismo. Isso. Né?
Então, essa atuação, ela existe. E ela atua muito, praticamente, no mundanismo. O que é mundanismo? É tudo que funciona sem Deus. A política funciona sem Deus. Por isso que... Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs, não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Rede Super, inspirando você.